um cantor famoso, a gente não sabia, né? Mais conhecido aí como Fando, né? E glória a Deus. Né? Tem o Vando, mas aqui na igreja tem o Fando. Deus é bom, né? E foi um tempo gostoso, nós pudemos não só ter a alegria da reunião com os irmãos, a alegria, não é, dessa festa, não é, em casais, também com a presença gloriosa do nosso Senhor e a sua palavra. Que tempo gostoso, que o Senhor não só preserve as boas memórias, mas estimule a todos nós para continuarmos, não é? Que coisa maravilhosa foi a noite de ontem. E em continuidade, meus irmãos, nós ontem tivemos a ministração no livro de Gênesis, no capítulo 2, e por isso eu peço aos irmãos que abram também a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 2, não é? E reforço aqui o convite da nossa irmã Laila, quem não pôde participar por qualquer que tenha sido o motivo, não é? Não deixe de estar no próximo, foi um tempo muito gostoso, não é? E os detalhes estão preservados para quem esteve, não é? Nunca estive em Vegas, mas vamos guardar tudo lá. Capítulo 2 do livro de Gênesis, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Ó, dessa vez ninguém, né? Ó, fácil Gênesis. Mandar um Zacarias aí, vamos ver. Capítulo 2, verso 18. Assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus o trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos fechar os olhos, curvar nossa fronte e orar ao Senhor. Santo Deus, Pai querido, bendito é o teu nome, Senhor. Te agradecemos por este tempo precioso, valioso que o Senhor nos tem dado, assim como também hoje, Pai, desde antes de sairmos de nossas casas, a tua presença, Pai, tem sido conosco, a tua palavra, o teu Espírito, desde a abertura, Senhor, dessa celebração, através dos louvores e as ministrações. Que tempo precioso, Pai. Nós te agradecemos por tudo isso e pedimos, Pai, que o Senhor continue a falar conosco por meio do teu Espírito Santo, para a glória do teu nome, Senhor. Afasta de nós distrações, afasta de nós, Pai, pré-julgamentos e pré-concepções, mas que possamos todos nós, Pai, estarmos atentos à tua voz e obedientes a tudo quanto o Senhor assim nos ensinar e nos ordenar para a glória do teu nome. Oramos assim e desde aqui te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, como de costume. Alguma vez você já refletiu sobre qual foi o impacto primeiro e imediato do pecado na vida do homem? Você já parou para pensar sobre o impacto, o primeiro impacto, o primeiro sentimento, a primeira coisa que acontece com o ser humano, com o gênero humano, quando do pecado? Bom, você não precisa se esforçar muito para raciocinar na minha pergunta, porque a Bíblia mesmo nos explica acerca disso, e glória a Deus por isso. No capítulo 3, eu queria que você mantivesse aí sua Bíblia aberta, em Gênesis.
no capítulo 3, a palavra do Senhor fala qual é o impacto primeiro e imediato sentido pelo homem. Capítulo 3, verso 1 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que eu disse, ou que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. E respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse então a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. O verso 7 é a resposta à pergunta. Verso 7: Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O efeito imediato, primeiro, do pecado na vida do ser humano foi ter os seus olhos abertos, e ao ter os seus olhos abertos, a primeira coisa que ele percebe é a sua nudez. A primeira coisa vista pelo homem, vista pela mulher, é a sua nudez. E hoje, meus irmãos, a minha intenção é que falemos um pouco acerca disso. O capítulo 2, no verso 25, o finalzinho do capítulo 2, a palavra diz: O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Essa nudez, meus irmãos, nela havia santidade, nela havia pureza, e o pecado que distorce todas as coisas da parte de Deus, o pecado que mancha, macula e distorce a imagem de Deus presente no ser humano, faz com que o homem então tenha vergonha. Verso 7 do capítulo 3 diz assim: Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Meu irmão, eu nunca vi o tamanho de uma folha de figueira, para ver se era suficiente para cobrir as coisinhas lá. Mas eles pegaram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. E o nosso objetivo hoje aqui é falarmos um pouco acerca de intimidade. Estamos então num final de semana que Deus nos traz aí a oportunidade de falar sobre casamento, casais, o amor está no ar, não é? Dia dos namorados e tudo mais. Mas aproveitando essa oportunidade, a intenção de hoje é que falemos um pouco sobre a intimidade. E isso é da parte de Deus um presente para o casal. Mas se nós buscássemos estatísticas para nos ajudar a entender o cenário do casamento, do matrimônio de maneira geral, nós teríamos um impacto, se é que você já não conhece, e se tornou um pouco natural para você. Eu fiz essa pesquisa hoje para entender um pouquinho do contexto e do cenário matrimonial no mundo e no Brasil. No Brasil, segundo o IBGE, no ano de 2022, esses dados são dados públicos e disponíveis nos sites competentes. Então, o IBGE, que é um órgão responsável aí por dados estatísticos, coletas de informação, e eu não sei o que mais que esse trem faz, mas ele juntou informações e no ano de 2022, a relação entre casamentos e divórcios estava na proporção de 36%. 36%. Se você é bom, o nosso matemático hoje não está aqui conosco, se você é bom de matemática, 36% é um pouco mais do que um terço. Então nós temos ali 1/3 das pessoas que se casam é o número de pessoas que se divorciam no mesmo período. Então, para cada 3 casamentos, existe um divórcio no cenário brasileiro. Isso em 2022. Em 2023, salvo engano, o último ano que o IBGE liberou as informações, então a coleta dos dados de 2023, esse número ele tem um aumento que é muito expressivo. De 36%, ele salta para 47%, quase metade.
Portanto, a cada 2 casamentos em 2023 do nosso país, existe um divórcio. É muita gente. Para um país que se classifica como cristão, para um país em que quase 42% da população em algum desses anos se declarou cristão evangélico, existem cristãos, espalhados aí por todo o tipo de classificação, entre católicos, às vezes espíritas são colocados dentro do meio como cristãos também, mas quando nós olhamos para evangélicos, que somos todos nós que cremos em Cristo, e seguimos a fé segundo a palavra do Senhor, nós todos conhecemos as Escrituras. Se há um povo entre os brasileiros que conhece a Bíblia, é o povo evangélico. E aqui eu não estou a desmerecer ninguém, mas estou aqui falando da fé que eu vivo e nos ambientes em que eu frequento. Por mais raso que seja o povo, é um povo que entende e conhece, já ouviu dos princípios do Senhor. E o que é que nós vemos na realidade do nosso país? Um índice assustador de divórcios. Em 2023 chegou a 47%, quase batendo então 1 a cada 2. Na verdade é 1 a cada 2,13. É muita coisa, é muita coisa. E aí você pergunta, qual é a razão disso? O que tem motivado tantos divórcios e términos de relacionamento? Qual é a razão? Bom, existem muitas razões listadas lá. E entre as razões no Brasil e entre as razões de divórcio no mundo, somadas e classificadas para que a gente tenha uma leitura, estatística da humanidade e não do nosso povo, porque as realidades são um pouco diferentes, na ordem decrescente do quarto principal motivo para o primeiro, o quarto motivo pelo qual muitas famílias são desfeitas é por causa dos sogros. Parece estranho, Os irmãos pensam, o pastor fica falando da sogra aí, tá vendo, irmão? Estou falando para você. É por causa do sogro, é por causa da sogra. Meus irmãos, se nós pararmos para pensar, dado que é tão grande o volume de divórcios no nosso país, certamente você conhece alguém, se não na tua família, se não você mesmo não experimentou uma situação semelhante. E o quarto principal motivo para que um relacionamento se finalize é o pai e a mãe do cônjuge, é o sogro ou é a sogra. E aí você passa a pensar, bom, aquele rapaz não é bom o suficiente para se casar com a minha filha. Não é? E aí começa a fazer pré-julgamentos, começa a falar um monte de coisa acerca daquele rapaz, e vem aquele peso sobre a família, porque ao mesmo tempo em que está falando do rapaz, ora, é o marido daquela mulher, e quando é o inverso, está falando da mulher, porque que mulher é essa que vai se casar com meu filho? Você acha que ela é boa o suficiente? Não faz comida direito, não limpa a roupa direito, e aí vem aquele mundaréu de coisas sobre a mulher. Só que o peso, meus irmãos, é sobre o casal. O pai e a mãe já estão casados, já têm a sua vida, é uma outra história, só que pressionam a família, de modo que essa família que está no seu início, está na dependência e na necessidade de apoio dos familiares para uma orientação sadia, ao invés de receber esse bom conselho, recebe uma descarga de críticas e uma relação tão grande de situações que são geradas pelo sogro e pela sogra. Nesse quesito eu tenho que dar graças a Deus, porque tanto meu sogro quanto minha sogra são uma bênção. Eu falo bastante da minha sogra, mas é com carinho. Sogra, não é? Então, o quarto principal motivo pelo qual os casamentos são desfeitos, meus irmãos, é por causa da relação com pai e mãe, seja do lado do marido, seja do lado da esposa. Talvez enquanto falemos, você tenha visto e recebido lembranças de alguém que passou por isso. O terceiro principal motivo para o desfecho de relações matrimoniais, talvez essa seja muito mais próxima da nossa realidade. Talvez você não tenha desfeito o teu casamento por causa disso, mas sofreu por causa disso. É em função da gestão das finanças. Por causa da maneira como o casal lida com dinheiro,
se tem problemas a ponto de que o casal se separe. E, por favor, pense o seguinte, na realidade americana, em que salário mínimo é outra coisa, né? Os caras nem têm salário mínimo lá, né? Na verdade tem. Mas só para você entender que é bem diferente a relação financeira de um país como os Estados Unidos e o nosso, mesmo lá nos Estados Unidos, é motivo de divórcio a gestão financeira. E, inclusive, esse dado eu fiquei pasmo, irmão, entre bilionários. Porque cada $1 que é gasto poderia ter sido investido em qualquer outro lugar, e isso causa conflito no casal. Então, o dinheiro tem sido a razão para ricos, marromeno e não tão ricos assim, e gente que, você entendeu, né, ter os seus motivos de briga, e esse negócio termina na sala com um juiz, encerrando o matrimônio. Esse é o terceiro dos principais motivos. O segundo, entre os 4 primeiros motivos, é a incompatibilidade sexual. Entre o casal não se encontra um acordo, existem necessidades, e a Bíblia fala acerca disso, não é? De que o corpo do cônjuge não é mais dele, não pertence mais a ele, mas é do cônjuge. Então, marido, o teu corpício é da esposa, e esposa, o teu corpício é do teu marido. De maneira em que juntos e nessa relação há, não é, necessidades físicas, e a manutenção disso tem sido, ou a não manutenção disso, tem sido a razão de muitos divórcios. E, meus irmãos, essa é a segunda maior razão pela qual os casamentos estão se desfazendo pelo mundo. Agora, a primeira, meus irmãos, eu me assustei quando eu vi. Porque nós estamos fazendo curso de casais, né? Amém? Aleluia? Eita glória. Quem está fazendo curso de casal, levanta a mão. Ah, os irmãos aí, né? Quem não está fazendo, irmão, de novo, né? Vai abrir as inscrições de novo. Vai ter 10 cursos, né, pastor Guilherme, né? Né, dona Nisa? Eita glória. 10 cursos em andamento, em paralelo, aleluia. 1 por cada dia. 2 por dia, então. Não é? Mas, meus irmãos, uma das lições do que a gente vem fazendo, não é? Fala sobre acordo, fala sobre como na relação do marido e mulher, papéis, tem várias aulas ali, mas teve uma das lições e que tinha uma pergunta e que era para você falar sobre na sua relação com o seu cônjuge, né? E aí estou eu fazendo a lição lá com a minha esposa, né? Eu, dona Heli, vai, dona Heli, fala aí. E ela falando, aí ela virou assim para mim e falou, meu, você não me ouve. Eu falei, como assim não te ouço? Claro que eu te ouço. Não, você não me ouve. Eu falei, lógico que eu te ouço. Não, você não me ouve. E aí começou já na lição, já pega a chinela, vem aqui minha filha, porque eu ouço sim. Não, você não ouve não. E aí o negócio começou a ficar calorado. E eu falei, então pera lá, vamos entender esse trem aí. O que você fala de ouvir? Porque toda vez que você pede para falar comigo, eu não lembro de nenhuma vez ter falado assim, não, sai fora. Não quero saber, fecha a porta aí. Que tá... Eu sempre parei e te escutei. Como assim você disse que eu não ouço? Mas não é disso que eu estou falando. Eu falo as coisas e você não acata, você não faz. Eu falo, é diferente. Não é que eu não ouço. É que eu não concordo. Aí é diferente, mas escutar eu escutei. Deus é minha testemunha. Escutar eu escutei. E aí, meus irmãos, começou na lição a desenrolar assim, parecia, sabe quando aquele desenho que puxa um fiozinho da camiseta e vai puxando de repente a camiseta inteira. Falei, rapaz, que lição é essa? Vou parar com esse curso aí. Mas foi bênção, meus irmãos, para acertar detalhes que ficam ali. Sabe qual é o primeiro ponto? Não é? Razão pela qual a maior parte, e é esmagadora a maioria, não é, dos relacionamentos que terminam no mundo inteiro, isso são dados de 2023. É a falha na comunicação. Já dizia um sábio, não é? Quem não comunica, se estrumbica, não era isso? No casamento não é diferente, irmãos. E eu queria fazer a conexão com esse primeiro ponto, de que a falha na comunicação, com a questão da intimidade que nós estamos tratando aqui. A falha na comunicação tem sido o problema maior de desentendimentos nos relacionamentos. E quando nós voltamos a observar aqui o texto que nós fizemos a leitura, não é? O verso 25 diz o seguinte, do capítulo 2 de Gênesis: o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam
vergonha. Havia entre o casal intimidade tamanha que não tinha barreiras, não tinham dificuldades, não tinham vergonhas, não tinham embaraços, mas havia ali na santidade e na relação desse casal, havia paz, tranquilidade e havia ali confiança. Quando nós olhamos para essas questões, meus irmãos, eu fico a pensar que, dentre todos os animais da criação do Senhor, o ser humano é o único que usa de vestes artificiais. Se você olhar aí um cachorro, às vezes, se for na minha casa lá, você vai encontrar o Sansão está com a camisetinha, porque está frio. Mas não foi ele quem fez, aquilo lá foi feito por um ser humano, chamado Dona Ellen e a minha sogra. Fizeram uma camisetinha lá para ele vestir no frio, com aquele paninho que chama soft, né? Todo frescurento lá o cachorro. Se você andar por algumas regiões aí do país, você vai ver, por exemplo, cavalos, não é? Ornamentados com vestes, às vezes armadura, com chapéuzinho. Eu vi cavalo até com chapéu, furando aquelas orelhas enormes lá para cima, ou até jumento lá. Tal. Mas aquele chapéu não foi feito por nenhum deles. Aquilo foi feito pelo homem e colocado no homem. Todos nós, seres humanos, somos os únicos na criação do Senhor que faz uso de vestes artificiais. E por que a gente se veste? Vamos parar para pensar. Hoje é uma noite filosófica. Vamos parar para pensar. Por que a gente se veste? Eu vou trazer alguns motivos que podem ser, mas não é a razão principal. A gente se veste, por exemplo, numa noite como essa, elegantes ou não, com roupa que parece pijama ou não, não é? Mas a gente se veste para se aquecer. Está frio, né? Bota a roupinha, uma luvinha, a pantufa, cadê a Giovana? Bota a pantufinha, né? Mas não é por esse motivo. A gente também se veste para se aquecer, mas não é por esse motivo. Principalmente as mulheres que são mais vaidosas, né? Tem homem vaidoso, mas eu acho que as mulheres, no geral, são mais, não é? Se vestem para ficarem bonitas, ou as pessoas se vestem para ficar bonitonas, ou para, não é? Ostentação, para mostrar que tem a roupa, né, lá do Brás, escrito com a plaquinha não sei o quê e tal. É para ostentação, é para ficar bonito. Tem muita gente que se veste, não é, de maneira a demonstrar para os outros. Dizem que as mulheres, inclusive, se vestem para outras mulheres e não para os homens, né? Seu marido, coisa. Mulher, que isso, irmão? Você veste para o seu marido, não para as outras mulheres. Mas, enfim, não é por esse motivo. Por que a gente se veste, então? Ora, para esconder a nossa nudez. Se tem algo terrível, embaraçador, não é? Motivo, inclusive, meu filho, esses dias, no carro, voltando da escola, ele estava dizendo, papai, teve uns quiprocó na escola, eu não entendi direito. Eu falei, mas por quê? Não, porque disseram que deram umas broncas lá na criançada, mas por quê? Não, porque tinha uma brincadeira besta lá que estava, mas qual a brincadeira? Aí demorou, enrolou, eu falei, qual que era a brincadeira, menino? Porque os meninos passam correndo e puxam a calça para baixo. Na minha época tinha, você apertava a campainha e saia correndo, colocava a bombinha na caixinha de correio e saia correndo, puxava a calça das crianças e saia correndo. Tem algo mais embaraçoso do que ser flagrado na sua nudez, não é? E eu fico aqui pensando que, enquanto eu falo com os irmãos estão me olhando, não é? E eu peço e oro a Deus que estejam prestando atenção no que importa, na ministração do Espírito Santo, nem a minha, mas os irmãos estão me olhando. E aí, de repente, estão falando, o cabelo do pastor está ficando careca, está jogando por lá. Tem gente me medindo aqui hoje. Mas por que está com essa blusa branca? Não sei o que, não está combinando, que tititi, né? Outro dia falaram da minha calça rasgada. Né? Foco, irmão, foco, não ficou olhando para mim, não. Mas o fato, meus irmãos, é que coisa terrível é quando você é exposto, quando de maneira violenta, bruta, não é? A sua nudez é exposta. Ninguém gosta de ficar nu na frente de ninguém. Apesar de que entre os mais novos, não é? E às vezes não tão novos assim, as pessoas não estão mais se valorizando. E basta não é, lambisgoia chegar e começar a falar umas 3, 4 palavrinhas bonitinhas, as mulheres, não é, têm se despido na frente desses homens.
achando e se sentindo seguras em fazer isso. Eu não sei o que passa na cabeça de uma moça, não é, que não valoriza a sua própria vida, o seu corpo, e faz esse tipo de coisa. Mas o fato, meus irmãos, é que ninguém, você já teve essa experiência de ir na escola, você não está prestando atenção, alguém foi lá e baixou as suas calças? Rapaz, parece que o universo inteiro está olhando para você, apontando o dedo e dando risada. Isso já aconteceu comigo. Bem no dia que eu estava com a cueca do Homem-Aranha. Não, brincadeira. Mas você, não é? Não é uma coisa terrível? Ninguém gosta de ficar exposto. E eis aí, meus irmãos, um ato generoso e de misericórdia da parte de Deus. Porque em seguida, a Bíblia diz que Deus foi procurar, não é, pelos homens. Na viração do dia, vem chegando o Senhor. E o homem e a mulher, ouvindo Deus se aproximar, a Bíblia diz que eles fazem o quê? Eles se escondem, começam a procurar um lugar para se esconder, como se fosse possível, não é? Ficar em algum lugar que os olhos de Deus não alcançassem. E eles buscam esconderijo. E por que buscam esconderijo? Porque sentiram o impacto do pecado. A conexão do pecado está direta ali com a vergonha. E aí Deus pergunta, onde vocês estão? Aí o cara, estou aqui meio escondido. Mas por que você está escondido? Porque eu estou, ou estava, nu. Ora, mas quem foi que lhe disse que você estava nu? Se você prestar atenção no diálogo de Deus com o homem, você vai ver e encontrar essa conexão do pecado com a vergonha. E aí nós vemos, meus irmãos, que em seguida de Deus dar a sua sentença à serpente, a sentença à mulher, a sentença ao homem, deles terem sido então expulsos daquele lugar, daquele jardim que Deus preparou, Deus promove um sacrifício. E este sacrifício, com a pele do animal que foi sacrificada, o Senhor provê roupas para o casal. E isso é maravilhoso, meus irmãos, porque Deus poderia simplesmente falar, agora vocês vão andar tudo peladão por aí, passando vergonha, para as pessoas olharem e verem as coisas assim de lado, né? Meio balangando, tudo que a gente tenta esconder, que a mulherada põe aqueles negócios que aperta e faz... Mas por baixo da roupa parece que você fala, nossa, que magrinha, na hora que solta, né? Todas essas coisas que se tenta esconder e ocultar, Deus poderia simplesmente ter deixado como estava e usado disso como castigo e punição. Mas nós vemos Deus misericordioso e gracioso e dá roupas, dá vestimenta. E o que isso simboliza, meus irmãos? É muito além de dar uma roupa, de dar vestes a um homem e uma mulher, mas aquilo, meus irmãos, ele prefigura o sacrifício do Cordeiro, porque da mesma forma como a nudez foi ocultada por vestes feitas por, o couro de animais, nossas vergonhas pelo pecado são também ocultadas pela justiça de Deus. Deus nos cobriu com a sua justiça em Cristo Jesus. E agora as nossas vergonhas foram também ocultadas. Deus poderia simplesmente deixar como estava e as pessoas andarem por ali nuas e agora terem a sua vergonha, tentarem se esconder e ficar o tempo inteiro atrás das coisas, não é? Você já foi passar papel higiênico para alguém quando acabou? Né? E a pessoa fala, que coisa terrível é você usar o banheiro e acabar o papel higiênico, não é verdade? Aí você fala, meu Deus, e agora como é que eu faço? Não dá para levantar, não dá para ir lá. Aí você dá um berro em alguém da casa, né? Aí a pessoa vem trazer. Parece uma operação secreta, não parece? A porta fica aberta assim, não frestinha de nada. Mas como é que passa o negócio por ali? Aí você tem que abrir um pouquinho, e aí você fica forçando, a pessoa força para abrir, você força para fechar, e aí passa aquele treco para dentro. Não é verdade? Por quê? Porque ninguém quer que as suas coisas sejam vistas. A gente tem vergonha, e vergonha da nossa nudez. E nós olhamos aqui que, da parte de Deus para o casamento, era essa tranquilidade, essa paz, e tudo não tinha essa vergonha, não tinha essa preocupação. E o que nós observamos, meus irmãos, e o que é bastante irônico, é que nós buscamos um lugar, nós buscamos como que um sentimento meio nostálgico, não é? Alguma coisa que nos remete a esse tempo, talvez, mas nós procuramos um lugar em que a gente não tenha que ficar se escondendo, que a gente não tenha que ficar, não é, toda hora colocando alguma coisa, porque não se trata só da nudez do corpo, mas também as pessoas, não é, quando começam a se relacionar conosco,
a gente tem algumas preocupações, principalmente quando se namora, né? O pastor Aguiar falava aqui do tempo do namoro dele aí, né? Mas eu queria convidar você, que já é casado, né, e já está com seus 90 anos de casamento, mas que você voltasse no tempo, na memória, e se lembrasse de como era na época do seu namoro e como foi quando você começou ali como disse o pastor Luiz ontem, né, a chavecar, e ficar dando ali os seus, chavecos para a mulher e falando uma série de coisas, e a mulher também, porque tem muita mulher chavequeira, né? Vai pensando que é só homem aí, tem muita mulher chavequeira. Inclusive, quem chavecou, na verdade, foi minha esposa. Não fui eu. Ela que veio para cima. Ela falou, ai, que mulher assanhada. Não é? E aí as coisas... Eu queria que você se lembrasse desse tempo e pensasse, porque você admira uma pessoa, essa pessoa às vezes trocou um olhar, os olhares se cruzaram, aí fica aquele negócio, né? Aí, aquela maçãzinha meio rosadinha, assim, você fala, ela olhou para mim, ai meu Deus, será que é comigo? Não tem mais ninguém aqui? E aí a pessoa vai tomando um pouquinho de coragem, né? Dá aquele passinho para frente, vira lá e fala, e a conversa vai, parece que fluindo, e finalmente chega e marca o primeiro encontro. Meus irmãos, o primeiro encontro deve ser uma coisa assim, não é? Eu já não me lembro mais, faz tanto tempo. Mas o primeiro encontro, o homem vai lá no seu banheiro, taca a brilhantina naquela juba, levanta o topete ou abaixa o topete, o cabelo que nunca arrumou, que a mãe falou a vida inteira, nunca arrumou, mas aquele dia está arrumadinho, tudo lambido, né? Tal, não sei o quê, põe a melhor roupa que tem, se preocupa com o perfume, passa desodorante, faz a barba. Nem no exército a barba estava tão lisinha, mas naquele dia não passava nada, parecia aquele comercial das meias. Tinha faca guincho e tinha meia que não furava nem a pau, né? A faca que furava tudo e a meia que... Mas nada assim, olha, aquele rosto lisinho, né? Aquele homem... Você fala, meu Deus, que nunca se arrumou tanto na vida, porque está indo encontrar com a pessoa que tem bastante admiração. E por outro lado, no outro lado da cidade, está uma doida lá também, lá no banheiro, que passou pelo menos 5 horas lá dentro daquele banheiro e arruma cabelo para cá, e arruma o cabelo para cá, e testa a joia. Será que eu ponho esse brinco? Será que eu ponho aquele brinco? Será que eu ponho, o colar? E põe a maquiagem, e aquilo é tudo muito preciso, combinando com a unha do pé, que combina com sei lá o que mais, que tanta combinação que mulher faz. Aí escolhe a roupa e veste a roupa e põe perfume, e depois fica 5 horas, depois não sei aonde, no spa, com a mão não sei o que lá, e aí vê a unha e tal. E toda aquela preparação, e aí chega no primeiro encontro. Aquela tensão, a conversa vai, a conversa vem, né? Aí termina o primeiro encontro e uau! Deu alguma liga ali, a coisa parece que se conectou, teve o segundo encontro. Aí o terceiro encontro. Sai o quarto encontro, e aí a pessoa começa a se preocupar, não é? Será que ele ou ela está gostando do meu jeito de vestir? Ela está gostando, não é, do perfume? Será que está gostando dos lugares que a gente está indo? Porque isso é outra coisa, né? Enquanto se namora, vai tudo quanto é lugar chique, legal. Depois que casa é marmitex no iFood, R$9, e olha lá, aquele, né? E ainda tem que rachar. Eu tinha um amigo que ele ia comprar, saía com a namorada, o gancho, né? Comprava cachorro-quente e na hora de pagar ele fazia a menina pagar metade. Ele falou, não, tem que rachar. Mas ele está certo, porque está sendo realista desde ali, porque depois que casa a coisa meio que dá uma invertida, né? Mas é aquela coisa, e aí vem a preocupação. O que será que a pessoa está gostando? Porque a gente se apresenta cheio de máscaras, não é verdade? A gente se apresenta como contando vantagens e mostrando os melhores momentos da vida, mas oculta os meio esquisitos, assim, o que a gente é mais ou menos. E isso não fala. E aí a conversa vai indo, a conversa vai desenrolando, e aí parece que o namoro, o noivado, entram num próximo estágio. É como quem quer entrar na piscina e primeiro põe o pezinho lá para ver como é que está a água. Entro agora, não entro, espero mais um pouquinho, né? Deixa eu ver como é que está. E aí vai testando e vai começando a se abrir aos pouquinhos, porque não pode também falar tudo de uma vez. Eu me lembro que já, talvez há 3 ou 4 meses de namoro com a minha esposa, que eu tomei conhecimento da diabetes, não é? E talvez uma das preocupações fosse, puxa, se falasse que era diabética,
talvez ele não quisesse mais continuar o namoro comigo, alguma coisa assim. Então, a gente vai aos poucos e com o passar do tempo vai dando a conhecer características e detalhes que são nossos de experiências que não contam tanta vantagem assim como a gente começa no começo do namoro, né? No começo do namoro é super-herói, é super-homem, é o bonzão. Não, eu viro à noite, deixe eu isso, aquilo. Ó, o pastor, ó, braço direito do pastor da igreja. O quê? Eu sou crente, mais crente que todo mundo. Oro 35 noites seguidas, não é, na vigília. E aí, aos poucos, a máscara que foi criada começa a ter dificuldade de se manter. E é hora de começar a mostrar um pouquinho mais de quem você realmente é. E isso parece que dá um frio na espinha. Porque a preocupação é, será que a pessoa vai querer continuar, não é, a me conhecer, se souber disso? Ou se entender que eu tenho problema, por exemplo, que eu ronco? Minha esposa falou que acordou comigo roncando. Falou, tomar banho. Eu não ronco, meu. Mas agora você ronca, certeza. Né? Se souber que eu ronco, então, será que ela vai querer continuar o namoro comigo ou coisa assim? E aí o namoro vai seguindo, aos poucos vai se abrindo um pouquinho mais de si mesmo, até que finalmente chega no casamento. E no casamento, meus irmãos, que é este lugar onde para todos nós, Deus criou, existe um lugar onde nós podemos ser quem nós somos. Há um lugar que Deus proveu para todos nós, e esse lugar se chama casamento, se chama matrimônio, lugar onde a gente pode, sim, estar nus, sem que se tenha nenhuma vergonha, sem que se tenha nenhum embaraço. E aí chegaram no casamento, que é este lugar que Deus proveu, porque de um Deus fez dois, e agora na união deles Deus faz novamente com que sejam um, sendo dois. E neste lugar em que são um, uma mesma essência, iguais, porque não há quem seja maior ou menor, homem ou mulher, mas iguais da mesma essência, Deus cria este ambiente chamado casamento para que possam então se sentir livres e com condições de não mais viver com máscaras. E quando chega o casamento, há necessidade então de que se tenha uma decisão. E que decisão é essa? Construir em cima desse ambiente seguro, este é o ambiente seguro que Deus preparou para mim e para você, chama-se casamento, para que então nós vivamos, continuando este jogo de desmascarar, ou aqueles que continuam a criar os seus segredos, criar ali as suas barreiras, porque tem medo ou porque prefere viver uma vida de esconderijo. Deixa eu dizer a você, essa é a principal razão pela qual os casamentos naufragam. Porque se criam barreiras, porque se criam segredos. Meus irmãos, não existe segredo entre marido e mulher. Se você tem segredo para com a sua esposa, e que não é o presente de aniversário, porque também não é, você vai contar, eu comprei a panela de fazer arroz para você. Mas antes de dar a panela, irmão, também vai comprar uma panela de fazer arroz no aniversário da mulher, você vai tomar uma panelada na cabeça, né? Mas, enfim, não deve, preste bastante atenção, haver segredos. Esse é um dos princípios, inclusive, que a gente aprende no curso, entre marido e a sua esposa. Se existem coisas das quais se faz escondido, eu compartilhava com alguns irmãos recentemente de uma irmã que comprou um carro escondido do marido. Como é que ela escondeu isso por muito tempo, eu não sei. Mas chegou uma hora que a casa caiu. Porque vieram cobranças, a coisa ficou esquisita, a água subiu e chegou o conhecimento do marido. Não é? Meus irmãos, é este o principal motivo de desfecho de casamentos. E se nós entendemos que somos cristãos, seguimos a Bíblia, meus irmãos, nós precisamos entender que o casamento é o lugar que Deus criou para todos nós, o lugar seguro para que nós vivamos um para com o outro, totalmente desnudos, despidos. E aqui, meus irmãos, não é só fisicamente, porque sim, não é a consumação do casamento. O pastor Luiz ontem falava sobre, não é, a parte fisiológica do homem e da mulher, como que se encaixa, né, como a coisa é perfeita. E ele falava de um aspecto, mas a hora
do abraço, né? Na hora da dinâmica do abraço, eu vi que como Deus faz tudo, que minha barriga redondinha, encaixou certinho na L assim, tá vendo? Ela veio, eu falei, olha, certinho a barriga do homem, tá vendo? Serve de muita coisa, travesseiro, pula-pula para a criança. Deus é perfeito em tudo que Ele faz, não é? Mas, meus irmãos, há uma necessidade de quando nós entramos no casamento, de que tomemos uma decisão. Viver sem máscaras, e gradativamente ir tirando essas máscaras, ou viver criando máscaras, criando segredos, criando barreiras. Quem assim o faz está fadado ao fracasso. Porque existe um ambiente seguro, e esse ambiente seguro se chama casamento. E nisso, meus irmãos, é maravilhoso, porque a gente consegue ver o amor de Deus. Porque pense comigo, a minha esposa, vou fazer 21 anos de casado, e eu casei com 24. É basicamente o tempo que eu tenho de vida antes do casamento, e agora eu estou alcançando o mesmo tempo de vida casado. De modo que, tanto meus pais quanto a minha esposa, são as pessoas que mais me conhecem nesse mundo. Agora, pai e mãe não conta, porque eu sou filho, então meu pai vai ter que me amar, como diria o Baby lá dos dinossauros, vai ter que me amar, vai ter que me amar. Pai e mãe ama naturalmente, tem essa predisposição. Agora, a esposa, conhecendo você como você é, continua te amando. Isso não é maravilhoso? Ou o marido, conhecendo você, esposa, do jeito que você é, né? Quando você está virado no giraia, como dizem por aí, né? E ainda assim ele continua te amando. Isso não é maravilhoso? Isso é evidência, meus irmãos, do amor de Deus e como o amor de Deus é verdadeiro. Porque por mais que eu conheça a minha esposa, eu não a conheço completamente. Existem coisas que eu não conheço da minha esposa e estou, à medida que o tempo passa, conhecendo. Agora Deus nos conhece por completo. E ainda assim, e apesar de nós, Deus nos ama. Quem registra isso, e de uma maneira assim maravilhosa, é Davi no Salmo de número 139. Eu vou pedir a você que siga lá comigo, Salmo de número 139, para que nós vejamos, não é, o que diz o salmista. Não se tem certeza do tempo em que Davi escreve esse salmo, se antes ou depois dos eventos que nós conhecemos da vida de Davi, mas enfim, veja como ele se dirige ao Senhor. O verso 1, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Sabes bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. E aí ele continua descrevendo essa sua experiência com Deus, e no verso 23 ele diz assim, olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quem conhece a música da Aline Barros tem dificuldade ao ler a NVI, porque vem diferente na mente, né? E guia-me pelos caminhos eternos. Como assim, dirige-me, né? Mas, enfim, o que é que Davi está dizendo para Deus? Primeiro, o fato e a realidade de que Deus conhece todas as coisas. Ele sonda e ele conhece. E sabendo isso, diante de Deus, que tem a leitura completa da nossa natureza, do nosso ser, Davi entende que ele está nu diante do Senhor, não há nada que ele consegue esconder de Deus. E ele clama a Deus que o sonde novamente, que vasculhe toda a sua natureza, para que veja se existe nele algo que ofenda ao Senhor, se existe nele algum caminho mau, como diz a letra da música, né? Para que ele seja guiado e orientado pelos caminhos eternos por parte de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo a Deus e abrindo o seu coração ao Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor conhece absolutamente tudo, sou eu que não conheço e não me conheço tão bem assim como eu penso que conheço, mas o Senhor conhece todas as coisas. Então sonda,
não é? Vem e faz essa sondagem na minha vida, e se houver alguma coisa que o Senhor me mostre, para que eu possa ser transformado pelo teu poder. E é basicamente disso que se refere. Na nossa relação com Deus, meus irmãos, o Senhor nos conhece por completo. Não há nada em nós que não seja de conhecimento do Senhor. Ao contrário, tudo em nós é de conhecimento do Senhor, inclusive aquilo que nem ainda se manifestou no nosso coração, de reações a estímulos que nós nunca fomos colocados ainda, não é, em contato, o Senhor já conhece como é que a gente reage. Existem situações que a gente se surpreende com a gente mesmo. Eu não sei se você já passou por isso. E em seguida da explosão ou de como você reagiu, você pensa, caramba, eu não estou me reconhecendo, não é? Na sua honestidade consigo mesmo, talvez você tenha experimentado isso. O fato é que Deus, sim, te conhece por completo. E o amor do cônjuge, meus irmãos, é evidência do amor de Deus. Porque se aquele que não te conhece por completo te ama, ora, Deus ama muito a gente. E graças a Deus por isso. Porque Ele nos conhece por completo. Até aquilo que sai da boca, não é? Com intenções camufladas, travestidas de palavras bonitas, mas que tem um sentimento ruim por trás, esse Deus conhece. Deus conhece por completo. E nós então vemos, meus irmãos, que no casamento é o espaço e é o ambiente seguro que nós temos para construir uma relação em que não tenham máscaras, em que não tenham divisões. Veja que são muitos os motivos listados para a separação de casais. Sejam estes motivos de ordem, não é, relacionamento com familiares, motivos de ordem financeira, incompatibilidade sexual, como a classificação sugere, mas é a dificuldade, não é, no entendimento do casal na relação, mas a falha na comunicação é a principal delas. E quando nós olhamos para esse ponto na Bíblia, nós observamos que Deus usa um verbo diferente. Deus usa um verbo conhecer. E as pessoas, quando leem isso, não é? Às vezes fazem até piada. A Bíblia diz que Adão conheceu Eva e Eva engravidou. Tem gente que diz, nossa, eu não posso me apresentar para ninguém, porque se eu me apresentar, a pessoa vai me conhecer e vai engravidar, né? Brincadeiras sem sentido, porque às vezes as pessoas pensam que a Bíblia está tratando disso com um eufemismo, como quem tenta trazer uma leitura mais branda para um assunto mais sério. É mais ou menos quando você fala com teu filho ou a tua filha, pequenininhos, não é? Sobre alguma coisa mais séria e você tenta falar de uma maneira que não seja tão forte e impactante, não é? O nome disso é eufemismo. Aqui Deus não faz nenhum eufemismo. Deus não está tratando você e tampouco a mim como crianças quando diz que Adão conheceu Eva. Mas Ele está nos apresentando um princípio muito importante, não é, para as nossas vidas e um princípio teológico profundo, meus irmãos. Conhecer. Quando nós falamos da relação íntima de um casal, não é? Na relação íntima com o casal, estão ali agora expostas as nudezes, né? Ou a nudez, porque eu não lembro qual é o plural de nudez. Deve ser nudezes. Se não for, eu criei a palavra agora. Já estou me sentindo Aurélio. Vou acrescentar o dicionário. Pastor Rodrigo Aurélio. Nudezes. Mas há ali esse conhecimento. E do mesmo jeito que para uma relação, não é, conjugal, num contexto de um casamento, as pessoas estão despidas para uma relação sexual, há a necessidade também de se despir, não só fisicamente, mas da alma, irmão, no coração, na mente, nos sentimentos, das orações, das preocupações, porque se não houver isso, meus irmãos, se formam barreiras entre você e seu cônjuge. Barreiras que impedem de que o relacionamento flua e flua naturalmente. E essas barreiras vão trazendo fadiga a ponto de que, em algum momento, seja por frustração, seja por ira, seja por qualquer razão, simplesmente vai a pique o relacionamento. E há muita inconsequência na cabeça das pessoas quando pensam assim, por mim, eu
Me viro sozinho. Eu sigo a minha vida. Ela que se vire, ou ele que se vire, não estou nem aí. Esses pensamentos. Sabe quando você pega a criança e fala, vai estudar? E a criança, não vai estudar aqui nada. É a mesma coisa, é o mesmo comportamento do homem que sai, não, ela que se vire, eu não vou mais, porque eu dou conta, eu me viro sozinho. Ou a mulher que fala, ele que se vire, porque não sei o que lá, porque eu tenho a minha família, porque eu tenho isso, porque eu trabalho, porque eu não sei o que lá. É igualzinho criança quando você fala vai estudar. A reação é a mesma. Não importa quantos anos de diferença tenha com uma criança de 5 anos, a reação é a mesma, porque está sendo inconsequente, não está pensando direito, está no fator e na ira elevados, e a sua reação tem sido desastrosa, de modo que no compartilhamento com a esposa a barreira ainda mais cresce. E assim, meus irmãos, o relacionamento de fato vai seguindo por um caminho ruim. E deixa eu lhe dizer algo. Pense comigo. A pessoa que mais conhece você neste mundo, e aqui, obviamente, nos meus comentários, Deus está sendo suprimido, porque Ele conhece você por completo. O Senhor Jesus sabe absolutamente tudo sobre todos nós. Mas a pessoa que mais conhece você, que é casado, é a sua esposa, ou é o seu marido. Pensa essa pessoa com quem você compartilhou a vida. Pensa essa pessoa com quem você compartilhou momentos difíceis, não planejados, mas uma doença aconteceu, um acidente grave aconteceu, um problema financeiro que afetou fortemente aconteceu, e essas coisas todas foram superadas com alguém que estava ao seu lado e alguém que lhe conhece, sabe na troca de olhares o que está pensando, sabe pelo jeito de falar que alguma coisa está bem ou não está. E aí você vê esta pessoa que lhe conhece profundamente, de repente essa pessoa agora te rejeita. Você consegue imaginar quão nocivo e destruidor é o divórcio? Quão doloroso isso é na vida das pessoas? Meus irmãos, eu não experimentei o divórcio pela graça de Deus, mas eu fiquei, entre aspas, divorciado por 30 dias da minha esposa. Foram só 30 dias, mas que pareceram séculos para mim. Aqueles dias não passavam. Eu preferia trabalhar, eu ficava 12, 13, 14 horas no trabalho, mas quando eu chegava em casa, o minuto não passava. Eu fiquei sozinho em casa. Que coisa terrível. Entre pressão de pensamentos, de, não, é isso mesmo, agora eu vou, e depois você começa a pensar, mas cadê? E começa a sentir falta, é um misto de sentimentos. Meus irmãos, é uma coisa terrível, terrível e dolorosa. E na inconsequência de muitos, o pensamento tem prosperado na cabeça, tudo bem, que se dane, né? Ou como a turma brinca por aí, que se lasque. Eu vou seguir a minha vida mesmo. Vai mesmo, irmão. Sabe, eu tenho um amigo que ele vive agora numa família recomposta. Ele tem uma família e se divorciou, ele tem filhos. Essa pessoa se casou com uma outra que também teve divórcio e tem filhos. E é o desafio de uma família recomposta. Você conviver com filhos que não são seus, mas que com o tempo eu penso que se aprende a amar, mas no começo as máscaras estão presentes, não é? Porque eu não posso tratar mal uma criança, não é meu filho, mas às vezes o jeito incomoda porque está sendo mimado numa hora que não é, ou está sendo duro numa hora que você pensa que deveria ser, mas não é teu filho, não é tua filha, como é que você reage? E são desafios que aos poucos as famílias vão se acomodando, mas no caso desse meu amigo, as famílias têm desafios, famílias recompostas têm desafios vezes 2. A família desse meu amigo, ele teve um problema, porque a ex-esposa dele se juntou, não é? Com uma pessoa que não tem nenhum tipo de princípio ou valor moral, tampouco cristão. E ele tem uma menina, ele tem uma filha. Meus irmãos, imagina você observar a tua filha sendo e convivendo, porque a guarda ficou com a mãe, com uma pessoa que não tem valores, que não tem princípios. Se você acompanha notícias desse mundo, meus irmãos, que coisa terrível, é uma pior que a outra. Esse mundo é tão
perdido, tão perverso, chega a ser desastrosa as coisas, que você olha notícias, eu pesquisei um pouquinho, casamentos estranhos hoje. Depois põe no Google, casamentos estranhos. Dá vontade de dar risada. Sujeito, vocês ficam falando de baby reborn lá, né? Mas o cara se casou com a boneca inflável. É tão pervertido que ele foi lá e, não, eu vou me casar, e teve uma celebração de casamento, teve padrinhos, e do lado dele estava uma boneca inflada, não é, vestida de noiva. Outro que se casou com o computador, porque ele não precisa de mulher. Ele está tão cheio e carregado de pornografia naquele computador, que ele se casou com o computador. Não é? Outros que pediram para casar com um cavalo. A mulher, não é, ativista pelo direito de animais, começou a se sentir oprimida pelo seu próprio marido. Ela é casada, ou era casada, não sei a condição dela, mas o marido ficava dizendo, você está passando do limite com esse negócio com os animais, não é? E ela ficou tão assim ofendida que ela pleiteou, e o governo aprovou que ela se casasse com um cavalo. E o marido dela agora é um cavalo. Ela não pode falar seu cavalo, porque ele é um cavalo mesmo. Meus irmãos, é tosco, é estranho. Agora pense você, não é? Que é tão zeloso com seus filhos. Agora compartilhar com gente que você não sabe nem de onde vem, nem de onde vai. E ainda que, se essa pessoa com quem você desfez o seu relacionamento se mantém, não é, com alguém, ou se não é aquelas ou aqueles que rodam, entra gente e sai gente na vida assim, de uma maneira tão volátil. Como é que é a família? Então veja, meus irmãos, o casamento, ele é o lugar em que todos nós devemos entender e prover para o nosso cônjuge um ambiente seguro, um ambiente em que ele possa ser quem ele é, um ambiente em que ele ou ela possam se manifestar como são, e não vestir uma couraça, vestir uma roupa, não a couraça da justiça, essa tem que pôr mesmo, mas vestir uma roupa de quem não é, porque senão o marido fica bravo, senão a esposa dá piti, não é? Isso, meus irmãos, o tempo, não é, parece ajudar um pouquinho, mas chega uma hora que a panela de pressão ela faz. Tem um teatrinho dos Mohammeds aí, né? E eles cantam uma musiquinha. Essa musiquinha é a panela de pressão. Ninguém aguenta. A mentira, meu irmão, e o fingimento, eles têm prazo de validade. Uns parecem aguentar bastante, outros não aguentam tanto assim, mas chega uma hora em que a coisa simplesmente estoura. E deixa eu lhe dizer uma coisa, da parte de Deus, o que Deus quer para mim e para você, é que você seja para a sua esposa como Cristo é para a igreja. E atenção, maridos, sedes imitadores de Cristo. Da maneira como Cristo ama a igreja, o marido deve amar a sua esposa. E que maneira é essa? É de ficar mandando flores todos os dias? Não estou dizendo que isso não tenha que acontecer, tá? É de fazer miojo para ela todos os dias? Eita glória, agora a mulherada se animou. É o amor sacrificial. É o amor que se sacrifica. É um amor que vai além de palavras bonitinhas do tipo eu te amo, que podem ou não representar um real sentimento, mas é um amor que se sacrifica, não é? Não é aquele chavequinho no banco de trás do carro, não, vem comigo que pro resto da vida eu vou cuidar de você. Aí vira a esquina, deixou a moça em casa, já está com outra lá, né? Não. É amor sacrificial, que dá a vida. Tem muitos maridos que não dão a vida pela sua esposa. Na verdade, não querem nem saber se ela está bem ou não, o que importa é ele. E atenção, esposas, essa palavra também é para você. Você deve ser como Cristo para o seu marido. Você deve ser como aquele que olha com misericórdia, com graça, ou como aquela, para que você também imite a Cristo. Veja, Deus nos ama conhecendo as nossas falhas e os nossos defeitos.
Agora tem pessoas que estão colocando limites no amor, não é? Isso não é amor, irmão. Ah, porque ela é assim, assim, assado, não dá mais. Ou porque ele é assim, assim, assado e não dá mais. Sabe, meus irmãos? Tem pessoas que viram alguma coisa, uma máscara, e gostaram, mas no dia a dia, o que viram por baixo das folhas de figueira, e não estou falando de nudez física, não. Começaram a não gostar mais. Mas há algo da parte de Deus que você precisa aprender. Se você é casado, irmão, entenda nessa noite em nome de Jesus. Se você não é casado ainda ou casada ainda, não é? Aprenda os valores e princípios bíblicos para que você ingresse numa relação não só consciente, mas de maneira ativa e participante, não é? Vivendo a palavra de Deus. O casamento é um lugar e um ambiente seguro para que todos nós possamos ser quem nós somos, de maneira em que não haja vergonha e não haja nenhum tipo de embaraço, mas para que a gente possa ser como pedras polidas, não é? Que já não tem mais as pontinhas que maltratam uns aos outros, mas de maneira fluida. Eu e você devemos promover esse ambiente para o nosso cônjuge. Da forma como a esposa cuida do marido, o marido cuida da esposa, este é um relacionamento que prospera. E a palavra diz que nós devemos conhecer. Adão conheceu Eva e ela concebeu. Abraão conheceu Sara e ela concebeu. Sabe, meus irmãos, nós devemos conhecer nosso cônjuge. Não só para que ela conceba e fique grávida, não é? Mas para que a gente consiga ter uma convivência, não é? Amorosa, pacífica e prazerosa. Sabe uma coisa difícil para homem? Vou revelar o coração do homem aqui. É quando chega aniversário, dia de namorado, você tem que comprar presente. Rapaz, que treco torturante esse negócio de comprar presente, né? Você escolhe, olha, vai, vem, vai. Acho que mulher tem mais facilidade. Agora, se você, homem, não conhece a sua esposa, você vai ter uma dificuldade vezes 10. Porque na hora de comprar, você vai comprar, sei lá, chocolate, chega em casa, teus irmãos vão ter aí, né, bastante chocolate, aleluia. Mas vai chegar com chocolate em casa e vai falar, mas eu sou diabética, pô. Jesus, e agora? Não é? Porque não conhece. Sabe, meus irmãos, tem gente gastando fortunas para adquirir conhecimento. Fortuna mesmo. Estava conversando com meu pai esses dias de alguns cursos que eu vi por aí, não é? E são valores, assim, astronômicos. Meu Deus do céu, quem tem capacidade para fazer um curso daquele lá, ou pagar? Mas as pessoas estão gastando. Estão gastando fortuna e dedicando tempo, sacrificando tempo precioso da sua vida para se instruir numa graduação, num mestrado ou talvez num doutorado. E estão gastando não só dinheiro, tempo, sacrificando o tempo da família, mas não têm a capacidade de cruzar a sala de TV ou cruzar a cozinha para conhecer mais o seu cônjuge. E deixa eu lhe dizer uma verdade, irmão. Na ordem das prioridades que nós recebemos da parte de Deus, a palavra nos ensina que Deus, acima de todas as coisas, o primeiro na nossa vida é o nosso Senhor. Em seguida, o que é que vem para todos nós? A família. Em seguida da família vem o trabalho. Em seguida do trabalho vem a igreja, salvo você seja alguém que trabalhe na obra e trabalhe na igreja, e é uma coisa meio que, não é, se mistura com a outra. Mas em seguida de Deus vem a tua família. E muitos não estão se dedicando, cruzando uma sala, cruzando os seus próprios sentimentos e razões para entender o que se passa na cabeça do outro que está causando aquela confusão. Mas investe horrores em tantas outras coisas. O que é mais precioso para você, e mais uma vez, sem dúvida nenhuma, Deus é acima de todas as coisas, nosso Senhor Jesus que nos deu vida, mas a partir disso, o que é mais precioso para você, o presente que Deus te deu, é o teu varão, esposa, é a tua varoa, esposo, e nós não estamos cruzando um espaço tão pequenininho da casa para ter uma conversa, um diálogo e buscar conhecer. A verdade é essa, que quanto mais nós conhecemos o nosso cônjuge,
menos talvez problemas a gente passe a ter, porque você passa a entender a reação, você passa a entender o porquê que é deste jeito, em vez de ficar reclamando e apontando dedos. Se você é cristão, para você o teu valor de família, você recebeu de Deus. Não é porque a igreja chama Igreja Batista da Família, agora aqui só se fala de família, tem que aí família, meu Deus do céu, fala de bênção, fala de ganhar dinheiro, prosperidade. Meu irmão, quem ensina e quem instituiu foi Deus. E se você é cristão, a tua família você deve priorizá-la. Se você é casado, marido, a tua esposa é a tua prioridade. Mas eu tenho filhos. Pois é, a Bíblia diz que você deve, não é dar a sua vida pela sua esposa. Deixa eu te dizer uma verdade também, os teus filhos vão crescer e vão se casar, não é? Vão seguir a vida. Em algum momento, não é? Os pelinhos da perna vai crescendo. Meu filho tem 12 anos, já tem pelo na perna, rapaz. Eu falei, meu Deus, que precoce. Daqui a pouco no sovaco já vai ter pelo no sovaco, porque desodorante já tem que usar já, não é? E vai chegar um momento, eu estava conversando com eles, falei, filhão, aproveita, filho, porque mais 2, 3 anos aí você já vai começar a trabalhar. Ele parou e me olhou, mas da cozinha, minha esposa, eu vi ela me olhando, ela falou, como assim? Eu falei, compadre, vai fazer 16 anos daqui a pouco, vai trabalhar, jovem aprendiz aí, ó. Que isso, rapaz? Hoje em dia, a turma passa a trabalhar muito mais tarde. Na minha época eu comecei com 16. Vai ter boi para meu filho, não. 16 vai trabalhar. O quê? Meu pai me tirou do meu sossego? Eu vou tirar você também. Isso não é uma vingança. É porque eu aprendi. Não é? E a minha esposa do outro lado, ela se espantou. Ela falou, maluco, ele já vai fazer 16 anos, tem que trabalhar daqui a pouquinho? Irmão. Vai acordar cedo, vai pegar ônibus lotado, como todo mundo tem que fazer, e aprender a ser gente, como gente deve ser. E daqui a pouco não só vai começar a trabalhar, mas vai se encantar com uma, que vai passar horas no espelho, lambendo aquela mundaréu de cabelo que ele tem lá, para depois ficar lá, tititi, não come um monte de coisa, mas porque está na casa da doida, ela vai começar a comer, né? Para você falar, não é possível, o Rafa só come pão com manteiga e não sei o que lá. Você põe qualquer coisa, não quer. Põe suco, não quer. Vai aparecer uma lambisgoia, você vai ver. Ele vai tomar com gosto. Ó, que gostoso! E aí, meu irmão, ele vai, pela graça de Deus, encontrar aquela quem Deus já preparou da eternidade para ele e vai seguir a vida dele. Mas a Rebeca não, porque Jesus volta antes, aleluia. Maranata, Senhor! Mas o caminho segue, e quem vai ficar em casa, fazendo a gestão do Corega, né? Somos Ellen e eu. É você e a sua esposa, é você e o seu marido. Então é tempo de cultivar, irmão, não de atacar. O conflito vem de fora. O que está tentando destruir o teu lar vem de fora. É maligno, é asqueroso, é astuto e sábio para perceber os detalhes que te causam irritação tão fácil. E às vezes a gente nessa inocência ou na estupidez de mesmo sabendo que estamos sob ataque, a gente não se cuida, na verdade vai com gosto, né? E começa a arrebentar o marido, começa a arrebentar a esposa. Meus irmãos, está cavando o seu próprio buraco. Por isso nessa noite, meus amados, o meu convite a você é um estímulo para que você conheça mais o seu cônjuge, para que você conheça, porque ao conhecer mais, você vai amar mais. Quanto mais você conhece a sua esposa, mais você vai amá-la. Quanto mais você conhecer o seu marido, mais você vai amá-lo. E as coisas vão ficando para trás. A idade vai chegando, meus irmãos, e aquilo que era um grande problema quando eu tinha 24 anos, eu passo pelas mesmas coisas hoje aos 45 e já não é mais tão grande problema assim, não. E você vai percebendo com a maturidade que Deus vai lhe dando, que essas coisas vão ficando para trás. Mas quem tem lhe acompanhado nos dias maus e nos dias bons, é aquele ou aquela quem Deus lhe presenteou. Por isso, nessa noite, meus irmãos, eu convido você a se colocar de pé.